Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 11 de setembro de 2018. Caso você não seja inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom, eu venho aqui mais uma vez a todas as pessoas de bem e a todas aquelas pessoas que querem tentar entender ou pelo menos que gostaria de tentar entender o que está ocorrendo em nosso país. É evidente que na grande mídia, uma grande parte da mídia, ela tem um viés esquerdista. Como eu digo, como eu sempre venho dizendo nos últimos dias, um viés Illuminati comunista islâmico nazista que está destruindo o povo de Deus, certo? Esse fato, esse terrorista que tentou acabar com a vida do Jair Bolsonaro é também mais uma peça dos jogos dos senhores do mundo, claro, voltado a isso que eu acabei de mencionar a vocês, tá? É preciso tomar muito cuidado com canais aqui do YouTube, porque muitos desses canais pertencem e fazem parte do jogo sujo Illuminati comunista islâmico nazista, principalmente aqui no Brasil. E esse fato que ocorreu com o Messias, com Jair Messias Bolsonaro, é mais uma peça que a gente tem que entender. E é por isso que eu estou mais uma vez aqui, para tentar juntar as peças para vocês entenderem. Para o povo de Deus entender o caminho errado que o Brasil tomou há 13 anos atrás, certo? Em 2017, em março do ano de 2017, deixa eu puxar esse vídeo para cá. Se você quiser ver esse vídeo na íntegra, ele está na descrição do vídeo, tá? O nome do canal é Mike. É só você clicar aí embaixo no mostrar mais. No link, quando você passar o mouse, vai ficar em azul. É só você clicar e você verá realmente o que significa isso. E por que eu estou mostrando esse vídeo para vocês de 2017? Eu já vou mencionar aqui para vocês. Mas para isso, a gente tem que entender, né? Juntar essa peça aqui, que é o principal assunto do momento, e nós precisamos, o povo brasileiro precisa entender que isso não é uma farsa. Como esses canais, principalmente canal terraplanista, tome muito cuidado com esses canais que propagam essa grande mentira de Satanás em propagar que a Terra é plana. Tá? Quem propaga esse tipo de mentira são os islâmicos, para destruir toda a obra de Deus, toda a obra de Jeová, toda a obra de Jesus Cristo. Então tomem cuidado com as coisas que esses canais de terra plana propagam, porque eles são parte. É claro que eu não tenho como provar todos, tá? Mas uma grande maioria. E aí no meio disso existe os idiotas úteis que acabam acreditando por falta de informação e conhecimento, acabam acreditando nesses desinformantes comunistas aliados aos Illuminati nazista islâmicos do mundo. Então tomem muito cuidado. E eu sei que através do que eu estou falando, por causa do que eu estou falando, eu sei que esse vídeo vai receber muito dislike, tá? E até mesmo, talvez, seja retirado do ar por conta dessa gente que trabalha assim para os Illuminati comunista islâmico nazista do mundo. Beleza? Então que fique bem claro. Agora vamos juntar as peças. Por que estão acusando? Por que o advogado desse terrorista soldado Illuminati, o Adélio Bispo, veio a público dizer que uma pessoa ligada à Testemunha de Jeová, né? Uma pessoa ligada à Testemunha de Jeová
faz parte desse jogo sujo. Eu sei que isso é mentira. Eu confio nas testemunhas de Jeová, tá? Por mais que exista algumas divergências, né, em relação à religião, algumas discordâncias, é um povo pacífico, é um povo que prega o evangelho, que prega a palavra de Deus. E a gente não pode ser contra as testemunhas de Jeová, principalmente em um momento como esses, porque eles são pregadores do evangelho. São servos de Jesus Cristo, certo? E você vai entender o porquê querem, através, inicialmente, das testemunhas de Jeová, destruir o cristianismo aqui no Brasil, juntamente com o Estado de Israel e todos os países que defendem Israel. Aqui no Brasil, eles estão começando fortemente com as testemunhas de Jeová. E eu falo para vocês, todo esse cenário que foi mostrado, que a gente viu em relação ao local, né, a mala, aonde mostraram aí o que tinha dentro da mala desse terrorista Adélio Bispo, né? Tudo isso foi preparado. Para quê? Para se gerar falsas provas, para sujar o nome da igreja e das testemunhas de Jeová. Certo? E faz muito bem a Igreja Testemunha de Jeová, com o seu departamento jurídico, em meter um processo nas alegações desse advogado. Porque a minha crença, certo? E como eu disse, eu confio 100% na entidade Testemunha de Jeová, que tudo que foi dito em relação às testemunhas de Jeová por esse advogado é mentira. Eu creio nisso. E eu acredito também na instituição Testemunha de Jeová. Então, a Testemunha de Jeová tem que meter sim um processo em cima desse advogado. Certo? E se há mesmo uma questão de transparência por parte dos 4 advogados que estão defendendo esse terrorista, por que eles não divulgam, né, quem é realmente que está financiando, quem é realmente que está por trás desses 4 advogados? 4, olhem só o absurdo. 4 advogados para defender esse terrorista Adélio Bispo. E não venham me dizer aqui que foi como esse infeliz, esse sujeito, filho do diabo, foi lá atacar o Jair Bolsonaro somente para feri-lo. Uma baita de uma mentira. Certo? A gente sabe disso. Eu peço agora que você me acompanhe até o fim desse vídeo para você entender a ligação, tá? Eu já vou explicar aqui para vocês a ligação e a tentativa de acusar a Testemunha de Jeová, e vocês vão saber o porquê. Porque os comunistas da KGB, aliados ao nazismo e ao islamismo, certo? Estão plantando falsas provas em entidades evangélicas, cristãs, para derrubar o cristianismo, para derrubar o povo de Deus, para acusá-los de mentira. Certo? Então, a igreja Testemunha de Jeová tem que enfiar mesmo um processo em cima desse cara sem dó. Tá? Como disse, a igreja, esse bispo, Adélio Bispo, não tem ligação com a igreja e ela diz que quer retratação por declarações que ferem a imagem da religião. Está certíssima, certo? Agora, por parte do advogado, ele disse que tem uma pessoa ligada à Testemunha de Jeová, né? E a igreja, as Testemunhas de Jeová, fez um questionamento a esse advogado do diabo. Quem que é essa pessoa? Se existe uma transparência por parte desse advogado que está defendendo esse terrorista, qual que é o motivo de não falar, já que ele mesmo mencionou que existe uma pessoa ligada à Testemunha de Jeová? Por que que ele não menciona o nome da pessoa? Não é? Não são transparentes? Não querem trazer a verdade à tona?
Mas como eu disse, aquela mala, essa mala do Adélio que continha roupas e contendo uma Bíblia, isso foi arquitetado, na minha opinião. Por que eu acredito que foi arquitetado? E aqui nós vamos juntar as peças para um evento criminoso que ocorreu exatamente contra quem no ano passado, em 2017? Foi justamente contra as testemunhas de Jeová na Rússia. Pois bem, em março de 2017, o governo russo, junto com a Igreja Ortodoxa, que é contra a pregação evangélica, que é contra as testemunhas de Jeová, e é muito mais favorável ao Islã do que ao Evangelho, premeditaram falsas provas introduzindo livros proibidos em um templo das testemunhas de Jeová. E aí existia vídeos, olha só o absurdo, certo? E aí a gente junta o fato de agora, justamente com as testemunhas de Jeová, com essa peça, com esse fato que aconteceu na Rússia, justamente para denegrir e acabar com as testemunhas de Jeová. Ou seja, dizer que eles não prestam, que eles professam uma coisa, mas na realidade dentro dos templos eles ensinam outras. Então prestem bem atenção nesses agentes, tá? E agentes até fardados do governo russo implementaram falsas provas, falsos documentos para acusar as testemunhas de Jeová na Rússia. Aqui você vê um agente infiltrado dentro das testemunhas de Jeová, colocando um livro proibido dentro do templo. Certo? Para quê? Para acusar as testemunhas de Jeová para serem perseguidas pelo governo. Beleza? Aí em outra imagem, em outro vídeo, olha aí, isso foi o que eles encontraram. Mas eles mesmos, o próprio governo russo, implementou essas falsas provas para fazer uma falsa acusação às testemunhas de Jeová. E aí os policiais entrando no templo das testemunhas de Jeová, e olha só o que eles vão fazer. Eles não sabiam que existiam câmeras filmando tudo. Aí vem um infeliz aqui, um filho do diabo, um servo Illuminati comunista islâmico nazista, criando uma falsa prova para justamente fazer falsas acusações contra as testemunhas de Jeová. Não é verdade? Então a gente faz esse vídeo, está na íntegra, aí na descrição do vídeo para você assistir e entender que a perseguição, toda essa cena que a gente vê hoje, tudo isso que aconteceu com Jair Bolsonaro é perseguição religiosa seguida da política dos Illuminati comunista, islâmico, nazista desses locais. E aí, esses servos do diabo que tem canaizinhos aí no YouTube, eu sei que o barco é grande, mas a verdade vai prevalecer, porque vocês vão cair em nome de Jesus Cristo. A verdade vai ser estampada. Quem são vocês verdadeiramente? Vocês trabalham para o comunista, para os comunistas. Vocês trabalham para os nazistas, para os islâmicos, destruindo o cristianismo, tentando colocá-los com a falsa identificação de que eles são os Illuminati. Só que na verdade, vocês jogam tão sujo, e o próprio Putin falou: eu vou acabar com os Illuminati com as minhas próprias mãos. Olha só o jogo psicológico que esses caras sabem jogar muito bem. Muito bem, nisso a gente tem que tirar o chapéu, porque os caras sabem fazer um jogo sujo parecer limpo. Como essas imagens que vocês acabaram de ver. Falsas provas se tornando reais, se tornando verdadeiras contra as testemunhas de Jeová. E aí o que aconteceu? As testemunhas de Jeová foram banidas. A testemunha de Jeová foi banida de atuar na Rússia com falsas provas. Então a gente vem para o Brasil
e a gente junta a peça do quebra-cabeça Illuminati, comunista, islâmico, nazista, com esses atores, né? Com esses advogados, com esses 4 advogados, defendendo o terrorista Adélio Bispo, né? Tentando chamá-lo de maluco, tentando colocá-lo num incidente de insanidade mental, com o apoio de grande parte da mídia. Então a gente vê, é claro que a gente não tem como provar e vai ficar muito difícil de provar isso, mas eu acredito na justiça e nas pessoas de bem desse país. Vocês têm que fazer de tudo para provar que isso sim foi organizado, foi orquestrado. Isso foi meticulosamente, cuidadosamente planejado e ainda para causar um constrangimento para as testemunhas de Jeová, tentar ridicularizar a imagem das testemunhas de Jeová. Então, se você é um idiota útil que vive pregando aí contra as testemunhas de Jeová, apesar, né, de ter algumas divergências, a questão de doação de sangue, a gente vive numa democracia, a gente faz o que a gente quer da nossa vida, não é verdade? Em relação se eu quero doar sangue ou não, acontece que a gente tem que pregar o evangelho de verdade, certo? Então, eu espero realmente que vocês, mesmo que você está em dúvida, que agora a ficha caia na tua cabeça o que realmente está acontecendo no nosso país. Nós estamos sendo destruídos. E ainda tentam colocar a culpa no Estado de Israel. E aí, em cima disso, eu reforço mais uma vez a minha crença que tudo isso tem motivação religiosa e que esse atentado terrorista com o candidato Jair Messias Bolsonaro é simplesmente pelo fato de que ele será eleito presidente do Brasil para governar o país em 2019. Os comunistas sabem disso. Os nazistas sabem disso. Os islâmicos sabem disso. A ONU sabe disso. A ONU que defende, né, o direito dos humanos, aonde torna um criminoso, um terrorista, em vítima. E a vítima de verdade, né, eles não estão nem aí. Que se dane, que vá para o caixão. Porque era assim que foi planejado contra a vida do Jair Bolsonaro. Se não fosse Deus, se não fosse os anjos que estivessem ali no momento certo, no local certo, com a intervenção divina, Jair Bolsonaro estaria no cemitério agora. Mas Deus é mais forte. Jesus é mais forte, o sangue de Jesus é mais forte e a missão do Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro para o Brasil, ela tem que ser cumprida. Junto a todos aqueles que defendem verdadeiramente o Estado de Israel, porque isso é bíblico. E qualquer um que for contra essa verdade está trabalhando, infelizmente, para os Illuminati comunista, islâmico, nazista. Para a ordem de Satanás, a sinagoga de Satanás. Essa é a verdadeira sinagoga de Satanás. E eu vou falar muito mais a respeito dessas sinagogas também de Satanás, que não são templos judeus, como muitos aí andam dizendo, tentando destruir a verdade da palavra de Deus. Por isso que eu digo, tomem cuidado. Tomem cuidado principalmente com esses teóricos de terra plana. É claro, como eu disse, existe aí os idiotas úteis que acabam curtindo, porque é engraçado, é legal. Mentem descaradamente. Mentem na cara larga. Pegam vídeos, cortam vídeo, fala que foguete bateu no domo. Tudo mentira, pessoal. Tudo para criar confusão, desunião, propagação de caos. Esse é o plano real dos Illuminati. Dividir a sociedade. Destruir os cristãos. Destruir a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo. E principalmente a soberania do Estado de Israel. Certo? O que é profético, vai acontecer, mas nós temos que saber a verdade.
Então, esses pauzinhos, esses pequenos pauzinhos que aconteceram com Jair Bolsonaro, continuo acreditando. E ninguém me tira isso da cabeça, que foi pelo simples fato dele afirmar que vai sair da ONU ano que vem, que vai lutar contra essa porcaria de direitos dos manos, que só defendem criminosos. É simples assim. É o que eu acredito. E ninguém tira isso da minha cabeça. Agora vamos esperar as investigações. Vejam esse vídeo para ver o que os comunistas nazistas islâmicos estão fazendo. Tentando desconstruir, infiltrar, destruir o cristianismo. É isso que eles estão fazendo. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. E até o próximo vídeo.